Vamos então para as notícias, como sempre a abrir os títulos das notícias que estão na linha da frente da atualidade. Eugênio Teixeira, viva, bom dia. Votos renovados de bom dia, sejam então bem-vindos ao primeiro jornal. No discurso proferido ontem, 13 de janeiro, Dia da Liberdade e Democracia, o Presidente da República, José Maria Neves, voltou a destacar a importância de se garantir um clima de diálogo permanente e concertação de ideias sobre os grandes desígnios do país. Enquanto isso, o Primeiro-Ministro, ouvido no final da sessão, disse que gostou dos discursos havidos e Ulisses Correia Silva destaca a necessidade dos atores políticos terem convergência sobre a responsabilidade de todos em proteger, aprimorar e cuidar da jovem democracia cabo-verdiana. A imprensa nacional procede hoje ao lançamento da plataforma do Boletim Oficial Eletrónico, ato a ter lugar no auditório da instituição em Achada Grande, Praia. Assinala-se o dia do treinador de futebol. Para além de treinar a modalidade, o treinador exerce um papel fundamental no campo socioeducativo, essencial para o desenvolvimento salutar de uma criança, adolescente e jovem atleta. No primeiro jornal, algumas reações sobre a data. Artur Silva de São Vicente e Letícia Neves de Santo Antão venceram ontem 10 km da 17ª edição da Corrida da Liberdade na cidade da Praia. São Tomé e Príncipe, depois de ter nomeado o governador do Banco Central, Américo Ramos, para primeiro-ministro, o Presidente da República, Carlos Villanova, procedeu ontem à nomeação de 10 membros do governo. No entanto, a ADI contesta, com a direção do partido liderado pelo Primeiro-Ministro demitido, Patrícia Trovoada, a considerar golpe de Estado palaciano e diz que vai recorrer ao Tribunal Constitucional. Moçambique, a legislatura arranca sem deputado da Renamo e do MDM com apelos ao diálogo. Enquanto isso, a tempestade tropical Dikeledi atingiu o norte do país ontem, segunda-feira, depois de ter feito pelo menos 3 mortos em Madagascar e provocado inundações em Maiote, território francês. São notícias para conferir já de seguida numa edição do Eugênio Teixeira. No discurso proferido ontem, 13 de janeiro, Dia da Liberdade e Democracia, o Presidente da República voltou a destacar a importância de se garantir um clima de diálogo permanente e concertação de ideias sobre os grandes desígnios do país. José Maria Neves considera que nos tempos conturbados que se vive a nível internacional, torna-se necessário o engajamento e a colaboração de todos para, num clima de confrontação de ideias, sim, mas não de crispação, e juntos contribuirmos para o desenvolvimento de Cabo Verde. Insisto no seguinte: em tempos de policrise, a serenidade e a compreensão máxima dos atores políticos precisam-se. Mesmo face a excessos de linguagem ou de atitudes incorretas e desrespeitosas, temos de manter a calma e a responsabilidade para garantir o essencial, que é a estabilidade política e institucional, bem raro nesta era em que vivemos. A possibilidade de divergência e a democracia deliberativa requerem respeito mútuo, responsabilidade e autolimitação. Sempre é possível discordar, com elegância, educação e respeito. O Presidente da República destacou também no seu discurso que não há 2 Cabo Verde, mas sim uma única nação que deve estar sempre unida. Outro ponto em que vou ser muito claro: não há um povo da independência e um povo da liberdade e da democracia. Há um só Cabo Verde, um Cabo Verde inteiro, que não se resigna, que sempre lutou contra a subjugação, pelas liberdades civis e políticas, pela igualdade e pela dignidade. Há um só povo, um povo inteiro, que comemora com o mesmo regozijo o 13 de janeiro, o 20 de janeiro, o 5 de julho e a Constituição de 92. Presidente da República, José Maria Neves, ontem na sessão solene do 13 de janeiro, e o Primeiro-Ministro
primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que gostou dos discursos. O chefe do governo assinala que a democracia é uma construção constante e que merece proteção contra influências que não estão alinhadas com a democracia. O chefe do executivo apela ao entendimento entre os sujeitos parlamentares no sentido de se renovar os órgãos externos ao Parlamento com mandato caducado, bem como para a aprovação de propostas e projetos de leis que exigem a maioria de 2/3. Fica claro também que é necessário, dentro do quadro democrático, da liberdade da competição política, procurarmos áreas de convergência. Estou a falar de reformas importantes no setor da justiça. Estou a falar numa perspectiva de longo prazo, independentemente de quem venha governar Cabo Verde, para sabermos que aquilo que construímos, por exemplo, relativamente às grandes reformas na educação, na saúde, mas no reforço das instituições, seja perene. O Primeiro-Ministro rejeita a ideia de crise institucional na relação entre o Governo e o Presidente da República. No entanto, Ulisses Correia Silva mostrou-se disponível a melhorar essa relação com uma cooperação estratégica entre as duas entidades. Não existe conflito, não existe crise. Nós já temos encontros regulares, conversamos sobre a situação política nacional e internacional. Há posicionamentos diferenciados. Em certa medida, em certos momentos, houve alguma tensão, mas nós estamos disponíveis e já conversei com o Presidente da República sobre isso. É necessário uma cooperação estratégica para o reforço das instituições. E aquilo que é o resultado do estudo da Afrobarómetro deve nos chamar alguma atenção de que é nossa responsabilidade fazer com que os cidadãos tenham motivos para acreditarem e confiarem nas suas instituições. Ulisses Correia Silva, Primeiro-Ministro, ouvido pelos jornalistas no final do ato solene ontem, 13 de janeiro, no Parlamento. A imprensa nacional procede hoje ao lançamento da plataforma do Boletim Oficial Eletrónico, ato a ter lugar no auditório da instituição, em Achada Grande Praia, às 10 da manhã, sendo presidido pela Ministra de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lelis. O Presidente da Administração da Imprensa Nacional, Raimundo Lopes, avança as vantagens do Boletim Oficial Eletrónico. O Boletim Oficial Eletrónico é uma plataforma moderna e robusta e que vai trazer enormes benefícios tanto para a imprensa nacional como também para o usuário, o utente de uma forma geral. Vai resolver em grande medida o problema da pesquisa, porque um dos problemas que tínhamos com o quiosque já levava alguns anos e já estava praticamente uma plataforma obsoleta, era o problema da pesquisa. A partir de agora, a pesquisa vai ser mais rápida por texto, por pedaço de texto, por série, por tipo, por número, por BO, por entidade, por ano, e também mesmo para os profissionais liberais, os pesquisadores, estamos a falar do público em geral, vão ter enormes vantagens, porque o BO pode ser descarregado por ato ou por BO. Podemos descarregar um BO inteiro ou apenas um ato do boletim oficial. E podemos descarregá-lo não só em PDF, como também em HTML em formato editável, para ser trabalhado. Raimundo Lopes aponta outras vantagens e afirma que o boletim oficial e eletrónico passa a ter uma nova estrutura. Antigamente o boletim oficial tinha 2 colunas, já era um pouco cansativo ler até em baixo e voltar depois no lado direito para começar na coluna ao lado. O BO vai ter uma coluna única, vai haver maior agilidade no processo de submissão dos atos por parte dos usuários. Cada emitente poderá acompanhar o estado do seu ato em qualquer momento, porque vai recebendo notificações. Antigamente tinha que ficar a ligar por telefone para saber em que fase é que estava, mas hoje em dia, a partir de agora com o BOE, recebe uma notificação que o ato já foi aprovado, o ato está para despacho, o ato já foi publicado e isso vai trazer enormes vantagens para o público em geral. E também há outra vantagem que, ao consultar um ato, automaticamente podemos saber se um ato relacionado já foi revogado. Isto traz enorme vantagem para quem está a trabalhar e para quem quer fazer uma pesquisa de forma mais complexa.
Fica também garantida a digitalização de todos os boletins oficiais a partir de 75 até esta data, conforme adianta o Presidente da Administração da Imprensa Nacional. Outra vantagem também do boletim oficial eletrónico é uma reivindicação há muito do público em geral, que é a questão dos boletins oficiais de 1975 a 2005. Como sabemos, os boletins oficiais não estavam na plataforma e a imprensa nacional digitalizou toda essa informação, ou seja, o boletim oficial continua a ser universal, gratuito e acessível a todos os cabo-verdianos. Agora, numa versão muito mais moderna, muito mais completa. Raimundo Lopes, presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional, com informações sobre o Boletim Oficial Eletrónico, cujo lançamento da plataforma está marcado para esta segunda-feira na Praia. Comemora-se o dia do treinador de futebol. Para além de treinar a modalidade, o treinador exerce um papel fundamental no campo socioeducativo, essencial para o desenvolvimento salutar de uma criança, jovem, adolescente e jovem. Neste dia, a RCV falou com alguns treinadores responsáveis e dirigentes das escolas de futebol. Ernestina Lopes. Os treinadores são responsáveis por treinar, orientar os jogadores de futebol, figura importante dentro e fora do campo, cuja ação se estende para ao das 4 linhas. Esse profissional é um verdadeiro educador. A RCV ouviu Dulcelino Costa, da Escola EFAT, sobre a importância do dia e o papel de um treinador para a sociedade. Uma figura que, pela sua capacidade de liderança, acaba por se tornar um espelho para os mais novos, sobretudo o papel socioeducativo de crianças e jovens. Principalmente nas escolas de iniciação desportiva, e o treinador acaba para ter essa função de ser um espelho e ser um reflexo de tudo aquilo que exige. Então, ser treinador nas escolas de iniciação desportiva abrange a transmitir valores e ser exemplo. Então, tudo aquilo que treinador exige tem que ser primeiro, como de crianças, está espelha nesse. Então, aquele é o principal desafio de treinadores e é extremamente tem treinadores com perfil direito para espelhar meninos a fazer coisas direitos também. Carlos Tavares, da Associação Desportiva Maracanã, considera que o treinador é mais uma parte integrante de uma família de um atleta. Ele se presente na vida do atleta a todo momento, praticamente. Ainda ali na Cabo Verde, e qualquer pessoa é treinador. É preciso não levar com uma seriedade, né? Não tem dado grande contributo, mesmo assim, para o desenvolvimento do desporto ali na Cabo Verde. Contudo, é preciso de não evoluir um bocadinho mais. É preciso trazer mais formações, mais capacitações. E tem que estar preparado, e tem que saber muito que prepara atletas fisicamente, acompanha e supervisiona parte desportiva do atleta e não só vida pessoal também. Define toda a estratégia de jogo que tem que ensinar, ele tem que saber qualquer método que utiliza para ensinar atletas. Dentre os homens, a Rádio de Cabo Verde falou com uma das mulheres rostos do futebol do país, a treinadora Silvéria Nédio, que também destacou o papel crucial de um treinador no desenvolvimento e no sucesso de qualquer indivíduo. O maior para mim é gosto da profissão. Muita gente de meninos através do futebol. É a única forma que não tem hoje em dia de acompanhar novo processo de estar com os meninos ali que hoje não estão num outro mundo. Então, portanto, o treinador não tem certeza, mas nós tudo fala a mesma linguagem. Treina hoje, é que acima treina há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. É transmitir que as boas coisas, não tem boas práticas, não tem também a maioria mas tem mal. E tenta cultivar-se que os processos que não tem para meninos, e eu quando trabalho com meninos é muito mais melhor para modo esta acaba por seguir exemplo de treinadores. A mim é um caso desse que tem uma exigência muito grande, ainda pensa, mas é um papel fundamental. Sem treinadores também ainda pensa que tinha atleta. Sempre trabalha de futebol, então que tem que ter muito preconceito, nem que tem problema com ele. O Dia do Treinador de Futebol, comemorado hoje, 14 de janeiro, foi criado como forma de homenagear e reconhecer o trabalho feito pelos profissionais que atuam nessa área. Os fundistas Artur Silva de São Vicente e Letícia Neves Santo Antão venceram ontem a prova rainha da 17ª edição da Corrida da Liberdade na distância dos 10 km, realizada na cidade da Praia, com partida no platô e meta no estado da Várzea. Silva impôs a sua classe ao bater toda a concorrência e cortar a meta em 34 minutos e 26 segundos, relegando os santo-antonenses Willa dos Santos e Ivan Fortes para o segundo e terceiro lugares, respectivamente. E estou motivado que é para elevar nível ainda mais. Que treinos, se encontrar condição ali para tentar na Portugal ou outro país.
2025 é um ano que tem que ver treinar porque não tem atletas novos, nem atrás, então não tem que treinar que é tentar manter ritmo, porque se é muito querer maltas é não disputar, não tem que ficar contente de ter atletas fortes que para não elevar nos atletismo em Cabo Verde, apesar de nunca ter condições na Cabo Verde, mas sempre tem uns guerreiros modernos que treinam todo dia, é que sacrificar, vai para o trabalho bem, hoje vai para a escola, então não mesmo tem uma pista também na Ilha São Antão. Já na prova feminina, Letícia Neves foi a grande vencedora com o tempo de 43 minutos e 40 segundos, seguida de Edena Lima de Santo Antão, ela que reside na cidade da Praia, com o tempo de 45 e 32, e da Santa Catarinense, Helenise Mendes, que fez o tempo de 50 minutos e 15 segundos no terceiro lugar. No final, a satisfação de Letícia Neves. Contente de mim mesmo porque é a primeira vez que eu participo na Corrida de Liberdade. Me dava poder ganhar primeiro lugar e me consegui. Me treinar todo dia. E a partir de agora vai treinar mais para fazer melhor. Então a Letícia Neves a dizer que vai reforçar os treinos, a preparação para conseguir sempre mais provas e resultados positivos. Na prova de veteranos disputada nos 5 km, a antiga atleta internacional Crisolita Rodrigues de São Vicente conquistou a prova com o tempo de 21:02, ao passo que João Batista Fortes ganhou a prova masculina com 16 minutos e 54 segundos. Relativamente à prova júnior também disputada aos 5 km, Marina Delgado de Santo Antão foi a vencedora na categoria feminina. E na ilha de São Nicolau, o internacional cabo-verdiano Walter Araújo em sénior masculino e Nélida Lopes em feminino foram os grandes vencedores da Corrida da Liberdade, prova de atletismo que percorreu ontem as artérias da cidade do Tarrafal, na ilha de Chiquinho. Em São Tomé e Príncipe, depois de ter nomeado o governador do Banco Central, Américo Ramos, para primeiro-ministro, o presidente da República, Carlos Villanova, procedeu ontem a nomeação de 10 membros do governo. No entanto, o ADI contesta, com a direção do partido liderado pelo PM demitido Patrício Trovoada, a considerar golpe de Estado palaciano e diz que vai recorrer da decisão ao Tribunal Constitucional. Ouvido pela Voz da América, Trovoada acusa o Presidente da República, Carlos Villanova, de ter forjado uma crise política e violado a Constituição da República para formar um governo da sua iniciativa, rejeitando todos os nomes indicados pela ADI para o cargo de Primeiro-Ministro. O líder da ADI assegurou que o partido, como já aqui dissemos, vai recorrer uma vez mais ao Tribunal para pedir a anulação da nomeação de Américo Ramos como Primeiro-Ministro. As demais forças políticas conscientes no Parlamento em São Tomé e Príncipe ainda não se pronunciaram sobre a nomeação de Ramos. Depois da demissão do governo, Carlos Villanova pediu à ADI para indicar um novo nome para liderar o Executivo, mas o escolhido Hélio Vaz de Almeida foi recusado pelo Presidente da República. Depois de a ADI enviar uma segunda proposta com 3 nomes, o chefe de Estado nomeou Iles Amado Vaz, que foi, entretanto, exonerada logo a seguir após enviar um pedido de demissão ao Presidente da República em virtude de ter dado a conhecer os nomes dos membros do governo antes de comunicar a Carlos Villanova. Seguidamente, o ADI enviou o nome do advogado Adelino Pereira, mas o Presidente da República acabou por nomear Américo Ramos para o cargo de Primeiro-Ministro, como se viu, decisão contestada pela direção do partido maioritário parlamentar. Com o cenário de clara divisão no seio do ADI, como vai o Primeiro-Ministro nomeado conseguir bases de apoio parlamentar e aprovar o seu programa? Esta pergunta que o primeiro jornal RCV colocou ao analista político são-tomense Danilo Salvaterra. O partido está completamente dividido. Há uma franja, claro, que está do lado do Patrício, mas ela já não tem força. Se nós entendermos que esta escolha do presidente vai ao Parlamento, no Parlamento fala-se de uma possibilidade de 16 deputados abandonarem o ADI e todos vão se unir do lado da votação a favor da decisão do presidente. E não há voltas a dar. Se bem que o que me parece, as dificuldades até agora da própria formação do governo pode ter aqui a ver com questões de gestão do futuro, das forças que estão a apoiar agora esta mudança. O próprio MSDP e o Basta quererão ter aqui algum peso, direto ou indiretamente, do governo. Não digo que venham a participar, mas irão estar envolvidos na escolha dos membros do governo, com certeza.
se bem que a decisão final do Américo nunca, senão vai ser do Presidente da República. Situação política em São Tomé e Príncipe num certo impasse. Vamos ver como é que este governo conseguirá aprovar o seu programa. Portanto, esse impasse depois da demissão do governo do ADI, liderado por Patrícia Trovoada, que tem tecido muitas críticas ao Presidente da República. Moçambique, a legislatura arranca sem deputados da Renamo e do MDM e com apelos ao diálogo. Os 28 deputados da Renamo e os 8 do MDM não tomaram posse na Assembleia da República, que deu início ontem a uma nova legislatura. A decisão tinha sido anunciada no fim de semana pelo porta-voz da Renamo e pelo presidente do MDM, que continuam a recusar os resultados das eleições de 9 de outubro. Dos 250 deputados, tomaram posse 171 da Frelimo e 39 do Podemos, que informou que os demais farão em breve. Depois da posse, Margarida Talapa foi eleita presidente da Assembleia da República com 169 votos, todos da Frelimo. Fora do quadro parlamentar, o segundo candidato presidencial mais votado, Venâncio Mondlane, convocou manifestações pacíficas para 13, 14 e 15, coincidindo então com a posse dos deputados e do presidente da República, o Daniel Chapo. Então, a posse será no dia 15. Ainda Moçambique, a tempestade tropical de Keledi atingiu o norte do país ontem, depois de ter feito pelo menos 3 mortos em Madagascar e provocado inundações no território francês de Mayotte. A tempestade intensificou-se ao atingir a região costeira de Nampula, em Moçambique, trazendo ventos destrutivos e chuvas torrenciais, segundo a administração meteorológica francesa Météo France. Passam agora 21 minutos das 7 da manhã. Está concluída esta edição do primeiro jornal para esta terça-feira, hoje, dia 14 de janeiro de 2025. Já sabem então que o editor Eugênio Teixeira regressa à antena às 7h30, agora para recuperar o essencial da atualidade informativa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.